E nesta quinta-feira, os grãos voltaram a cair na Bolsa de Chicago. Quem liderou as baixas por lá foi o mercado do trigo. A soja foi na carona, os preços sentiram, fecharam no vermelho e continuam mostrando bastante volatilidade já desde o início da semana. Para nos ajudar a entender esse movimento que continua pressionando as cotações e, claro, entender como tudo isso chegou para o mercado brasileiro, que também já vem sentindo muita pressão sobre as suas cotações desde o início da semana, é Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco nessa quinta-feira. Vlamir, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos lá? Mais um dia, hein, Vlamir? Mas essa soja segue recuando, aliás, não só a soja, mas como eu já adiantei, os grãos todos recuaram de forma generalizada e me parece que foi mais um dia de certa aversão ao risco. Teve pressão do financeiro de novo, Vlamir? Sim, teve pressão do financeiro, uma semana negativa aí para as commodities em geral, né? Porque o financeiro está muito nervoso em função da recessão europeia, americana, a crise que continua, né? Lá na Europa, a maluquice do Zelensky lá, agora indicando que os aliados teriam que bombardear antecipadamente a Rússia. Então, tudo criando factoides aí para deixar o mercado financeiro fugindo das commodities, principalmente, fugindo dos riscos, em uma semana que é feriadão chinês, né? Então, continua até amanhã, né? Feriado da Semana Dourada da China, que tirou os asiáticos do mercado e isso tudo acumulando numa semana que está andando bem plantio americano, colheita americana e plantio brasileiro, bem adiantado perante a média, e aí pressão, pessoal liquidando posições de commodities em geral, né? Agora, Vlamir, preocupa o senhor a gente ir se distanciando cada vez mais do patamar dos 14 dólares, principalmente ali para os contratos mais curtos, ou é um movimento que precisa mesmo acontecer para que as coisas voltem a se encaixar? Olha, é um movimento que tem uma necessidade de acontecer, porque é justamente na colheita americana, né? Ele voltando aí mais perto dos 13,5, que é a base de custo de produção nos Estados Unidos. Então, ele já vai dando uma retração na venda de físico americano, né? Então, dá para notar que o mercado do momento é um mercado mais baixo no momento da colheita americana e um mercado do começo até o meio do ano que vem em condições melhores do que o disponível. Então, é um sinal de que o momento ele é de pressão para sentir o fundo do poço, aonde que está o fundo do poço. Esse é o movimento técnico. E ele, depois de passar essa fase de colheita, aí o mercado se acomoda e ele continua com a mesma, continuo vendo ele entre 13,5 e 15 dólares, ou seja, o 15 dólares está muito distante nesse momento, mas ainda continua sendo uma posição aí que qualquer movimentos climáticos, movimentos de demandas mais intensas chinesas à frente, por exemplo, ou alguma novidade de calmaria do mercado financeiro possa trazer pressão dos investidores e volta destes. Então o mercado volta a trabalhar acima de 14, mas continua com o teto ali nos 15. Quando chegar acima de 14,5 com destino a 15, é que nem a gente tem sempre comentado aí nas últimas semanas. São cotações boas, onde que o mercado volta a ter venda de físico americano, venda de posições de hedge, de proteção, ou seja, ele acaba limitando aquele pico ali que nós estamos aí bem distante, né? Mas é o pico de 14, de 15 dólares. Só que quando ele chegar nesse patamar aí mais próximo dos 13,5, que nem já está se aproximando, ele já está chegando ao fundo do poço, né? Que o produtor americano não vai vender abaixo do custo. E nessas posições também que estão aparecendo agora, a gente está sentindo um vazio de ofertas aqui no Brasil. Isso já está começando a melhorar até os prêmios, né? Os prêmios acabaram criando uma altinha aí para tentar compensar um pouco as quedas que tivemos lá em Chicago, né? O senhor me alertou sobre isso na segunda-feira, quando a gente teve aquela derrocada do dólar, caiu muito agressivamente. Os preços nos portos perderam até R$ 10 por saca, né, Vlamir? E o senhor fez esse alerta. A gente pode ver uma compensação via prêmio, porque em Chicago não é momento de alta, não tem uma faísca importante que pudesse voltar a aquecer o mercado agora. Então esse movimento dos prêmios já começou a acontecer. Essa semana já evoluiu, ontem, hoje, né? O prêmio hoje é 215, 220, já se fala. E a semana passada era 200, então o prêmio acabou compensando aí de 10 a 20 pontos
para Chicago, e há a possibilidade de subir mais, porque existe demanda de porto ainda, existe navios ainda para fechar posições, para completar navios, e para conseguir levar vai ter que pagar prêmio melhor, né? Porque os níveis atuais dos portos, em função do real que recuou, do mercado de Chicago, ele está distante, né? Nós tivemos um probleminha aqui com a conexão com o Wlamir Brandalize. A gente volta na sequência para concluir essa conversa contigo e continuar te explicando um pouco mais sobre o fechamento do mercado de grãos dessa quinta-feira. Um instante só, a gente volta já. Restabelecida a nossa conexão com o Wlamir Brandalize, já de volta conosco nesta quinta-feira para a gente entender todo esse movimento. E Wlamir, quando a nossa conexão falhou um pouquinho, o senhor nos falava sobre essa recuperação dos prêmios, ou essa alta que a gente está vendo, esse movimento de avanço dos prêmios que vem para compensar as perdas em Chicago e as perdas do dólar frente ao real aqui no Brasil. Eu queria que o senhor, por favor, retomasse essa explicação, por gentileza, Wlamir. Olha, Carlinha, os prêmios, eles são um fator de compensação, né, para atender o consumidor. Quando Chicago navega num número que não atende o vendedor, principalmente, que o vendedor fica distante do mercado, o prêmio ele vem para compensar, né, e para dar condição do comprador poder levar produto. E no caso da soja brasileira, essa semana nós tivemos a evolução. O prêmio era menos de 200 pontos na semana passada, e hoje os indicativos estavam variando, 210, 215, até 220. Olha. E em alguns momentos até chances acima. Então, uma parte das perdas de Chicago é compensada pelo prêmio. Então, houve uma melhoria nos prêmios na semana, e é possível que esses prêmios ainda nesses próximos dias ele possa evoluir um pouco mais aí para compensar esse mercado de Chicago um pouco mais frágil e para atender um pouco mais próximo da realidade do interesse de venda do mercado brasileiro, né? Porque as cotações de soja na faixa de R$180, que nem estava hoje nos portos, para a soja de outubro, ele não conseguiu levantar ofertas. Então ele vai ter que melhorar esse número, e para melhorar o número tem três maneiras, né? Ou aumenta Chicago, ou aumenta dólar, ou aumenta prêmio. As únicas maneiras é aumentar esses números aí. E é possível que o prêmio venha a ser um pouco melhorado, né? Porque o câmbio está muito pouco espaço. Ele já teve mais alto, mas agora perto de 5,20, um pouco abaixo. Não mostra muito espaço. E Chicago, numa semana de calmaria sem pressão da China, então é possível que nós vamos ter ainda um prêmio um pouco melhor nos próximos dias, mas não é uma tendência de crescimento de prêmio constante, é um momento só. Tá. Wlamir, isso já motivou... o senhor falou que a gente não teve esse 180 nos portos, não levantou oferta. Quando a gente olha para os prêmios mais alongados, Wlamir, já da safra nova, também há esse movimento? Ou porque a gente está aí com o nosso plantio em andamento, perspectivas de uma safra recorde? Aliás, hoje os números novos e atualizados da Conab chegaram. Já para a safra nova, o movimento não é tão forte de alta nesses prêmios, Wlamir? Olha, os prêmios futuros eles estão bem mais fracos, né, comparado com o presente, né? Os prêmios futuros estão positivos, variando de 40 a 60 pontos, 70 em algum momento, mas normalmente está abaixo de 60. Então, esses prêmios longos, eles estão um pouco movimentados, porque o produtor não tem vendido muito, a safra nova está muito lenta de negócios. O mercado comprador não quer melhorar os prêmios porque está olhando que vem uma grande safra, uma safra recorde, como apontou a Conab aí na estimativa, a primeira estimativa oficial. Então, dos dois lados existe uma posição de defensiva. Comprador não querendo melhorar os prêmios porque vai esperar ter ofertas porque vê uma safra grande. Do outro lado, o vendedor olhando que as cotações estão muito abaixo desse ano, não querendo se posicionar, ficando retraído. É por isso que daí os prêmios estão muito estáveis, aí de 40, 50, 60, não flutua além disso, que é muito distante do mercado do prêmio curto, né, o prêmio disponível. E Wlamir, como é que o senhor avaliou esses números que chegaram hoje da Conab? Falando da produção nacional de grãos, a gente está caminhando para 300 milhões de toneladas e, claro, um dos destaques é a soja. Como é que o senhor avaliou os números e como é que está a sua perspectiva desse panorama inicial da nossa safra 22-23? Olha, com relação à soja, a Conab vem dentro da realidade do mercado mesmo. Ela está com uma safra aí
perto de 43 bilhões de hectares, uma produção aí acima de 150 milhões de toneladas. É tudo possível. É possível que esse número da área seja atingido ou até passar um pouco. O clima está com condições boas nesse início de temporada, a chuva chegando numa hora certa. O potencial da safra é esse mesmo. Se não tiver nenhum obstáculo pela frente, nós vamos colher a maior safra da história da soja mesmo. Então, tudo caminhando dentro disso. E esses números da Conab só veio para confirmar o que o mercado já estava vendo, né? Então, são dados dentro da realidade. Em outras épocas, a Conab trazia números ou muito altos ou muito baixos, muito fora da realidade. Mas no caso da soja, a Conab está muito precisa aí dentro do que realmente a gente está vendo. São 152,4 milhões de toneladas que a Conab espera, né, Wlamir? Aí o senhor fala de um ritmo... Isso. Não é isso? 152,4. Exatamente. Uma área de 42,9 milhões de hectares, um aumento expressivo, crescimento de 3%. E o senhor me traz a informação de que o nosso ritmo de comercialização está lento. Lá na frente, isso pode ser mais um fator de pressão para os preços? Pode, o produtor tem que tomar cautela nessa situação, porque quem é que vai precisar vender lá na boca da colheita para fazer dinheiro, para pagar dívidas, ele pode enfrentar um mercado muito ofertado. E nós vamos ter mais um problema, muita gente plantando ao mesmo tempo aí, pegando o Paraná aí com mais de 30% das lavouras plantadas em poucos dias, vai ter colheita concentrada aí no mês de janeiro, começo de fevereiro, nós vamos ter o Brasil inteiro colhendo numa época muito curta. Nós não temos armazenagem para tudo isso, vai ter fila para descarregar, vai ter reclamação de produtor apontando que estão descontando muito, porque o caminhão ficando parado na fila aumenta os descontos, os ardidos, a pureza, automaticamente o produtor tem que se preparar, né? Planta cedo, se preparar para a hora da colheita já saber onde vai colocar, se tem armazém próprio, se vai colocar em cooperativa, cerealista, comerciante, trade, indústria. Ou seja, é um ano que tem que levar, já começar a pensar lá na colheita, e se precisar vender na colheita, tem que estar preparado que pode enfrentar um mercado bem mais baixo, justamente se confirmar essa super safra que está sendo esperada, né? E Wlamir, o produtor ainda conta com a possibilidade, assim, né, a chance disso acontecer, ele tendo comprado insumos com um dólar muito mais alto do que ele pode vender a soja lá na frente? Tem esse problema do custo, sim, né? Esse ano o pessoal carregou o custo aí com níveis altos em dólares e muitos tiveram que comprar com um dólar maior que está hoje até, né? Então, o custo real das lavouras está muito... Esse ano nós estamos com a safra mais cara da história, tanto em reais como em dólares. Nós estamos com as lavouras dessa safra aí, na média, acima de $1.200 por hectare. Isso é historicamente que nunca aconteceu. E nós estamos aí com mais de R$6.000 de custo aí por hectare. Então, o produtor está carregando um custo alto, ele vai ter que ter alta produtividade, ele vai ter que colher bem, produtividades boas, com qualidade boa para não ter muito desconto na hora da entrega, para ele não correr riscos depois de ter que vender com a cotação talvez até menor que hoje, por causa de vender na boca da colheita, e aí praticamente trabalhar sem ter ganhos. Isso não é o que a gente espera que o produtor tenha. O produtor tem que ter ganhos, então tem que fazer o planejamento de também a comercialização lá na frente, né? Se você não está vendendo nada agora, não quer fixar, não quer garantir posição, tem que já estar preparado para poder segurar a soja para vender no momento mais propício aí, lá no meio do ano, talvez quando é plantio americano. Então, é um ano de muito acompanhamento de mercado e não deixar de aproveitar janelas que vão aparecer. Vamos ter janelas de mercado puxando, mercado de alta, vai ter janela de dólar, vai ter janelas para o produtor, mas ele não pode ir perdendo essas janelas, e hoje a comercialização é uma das mais lentas da história também, então o produtor não pode perder as oportunidades que devem aparecer para frente. Né? E, Wlamir, o que a gente tem observado nesse momento é que a gente tem uma demanda interessante ainda na exportação, portos pagando melhor, a demanda interna um pouco mais contida, já foi um alerta que o senhor fez aqui também, inclusive algumas plantas de processamento paralisadas. Como é que o senhor está entendendo a demanda pela soja 22, 23? A gente pode ter problemas semelhantes, os mercados de farelo e óleo
tendem a se retrair um pouco mais também, bem como o mercado do grão, ou a gente tem perspectivas diferentes para os meses que virão? Olha, eu não acredito que nós vamos ter problema com o mercado de farelo e óleo no ano que vem, porque tudo indica que o ano que vem o Brasil vai estar numa condição melhor da economia. Certo. Nós vamos ter uma demanda maior de óleo interno para o consumo humano, para o consumo industrial e para o consumo de biodiesel. Ou seja, nós esperamos que a economia esteja melhor, isso vai demandar mais diesel, e a mistura do diesel com o biodiesel vai aumentar a necessidade do biodiesel e do óleo de soja, então a demanda interna deve ficar melhor. Acredito que a demanda interna de farelo vai ser melhor que esse ano também, porque nós estamos crescendo constantemente no setor de ração. Nós vamos continuar crescendo o ano que vem, porque nós temos espaço para crescer na exportação de frango, na exportação de suíno. Vai ser um ano que nós vamos crescer na demanda de ovos, que demanda também ração e farelo. Além de que provavelmente nós vamos estar bem também na exportação. Esse ano nós devemos bater recorde histórico de exportação de farelo e de óleo, ambos com recorde histórico de volume e faturamento. E eu acredito que o ano que vem nós vamos continuar muito fortes na exportação de farelo e óleo, em função de até a abertura da exportação de farelo para a China, né, que foi negociada agora nesses últimos meses. O ano que vem nós vamos ter esses volumes também saindo para a própria China, que nós não vendíamos. Há um risco grande da Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo, de novamente enfrentar uma safra com problemas climáticos, e automaticamente isso vai complicar a vida deles para manter as exportações de farelo. O governo da Argentina atrapalhou a vida da indústria argentina, porque ele equilibrou os valores das retenções de farelo e de óleo em 33%, que é igual ao grão. Então, hoje, praticamente não tem diferença, o exporta ao grão, o exporta farelo, o exporta ao óleo. O valor que o governo pega da fatia do bolo é o mesmo, então, para o exportador até é vantajoso exportar o próprio grão, então, é vantagem para a nossa indústria. Então, a indústria tem que aproveitar essas oportunidades. Então, nós temos uma capacidade ociosa da indústria, nós temos muito mais capacidade do que a gente esmaga, então nós temos potencial de crescer. Nós vamos ter que ter um controle, a indústria vai enfrentar um ano talvez com um custo de energia mais baixo, que nós vimos aí até o meio do ano com a energia cara brasileira. Agora com a questão da redução do ICMS da energia, isso vai ajudar a própria indústria também, né? Então, eu acho que tem potencial do setor continuar crescendo, o setor de farelo e óleo, sem muito obstáculo, tanto interno como exportação. Coisa boa, boas notícias. Bom, Wlamir, acho que a gente tem aí umas reflexões importantes para fazer, né? O produtor tem que fazer suas contas, o senhor falou, tem que ter cautela nesse momento, não concentrar todas as suas vendas, focar num bom plantio, garantir boas produtividades e, claro, monitorar esse mercado que, pelo que eu estou entendendo, também vai continuar ainda bastante volátil. Já agradeço muito o senhor por estar conosco nessa quinta-feira para trazer esses esclarecimentos, principalmente para as decisões que o produtor vai ter que tomar adiante. Muito obrigada, Wlamir. Tá joia, até uma próxima, boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço, Wlamir, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Wlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, trazendo informações, como sempre, importantíssimas. Hoje, mercado pressionado pelo financeiro, pressionado pelos seus fundamentos, colheita avançando nos Estados Unidos, plantio avançando no Brasil, China fora das compras, que é a Golden Week, ou a Semana Dourada, vai até dia 10, então dia 10 são retomados os negócios, hoje é dia 6, né? Então temos ainda esse final de semana para a China voltar para o mercado. A gente tem aqui no Brasil uma melhora dos prêmios, é um dos destaques do Wlamir, para compensar as perdas que se observa no dólar e na Bolsa de Chicago, então para tentar intensificar, né, ou para tentar reacender o interesse de venda, os compradores vão tentar via prêmio. 180 nos portos, não levantou oferta, safra nova, comercialização, o ritmo é ainda mais lento, e aí também está um ponto de bastante atenção para você que está no mercado agora, tá certo? Fazer as contas e não deixar para vender tudo de uma vez só lá na boca da colheita, porque pode ter o dólar mais baixo e pode ter muita soja, vai ter problema logístico, vai ter muita oferta, enfim, fazer suas contas, o seu escalonamento de vendas e o seu planejamento comercial.
ok? Vamos rever os preços. Fechamento, agora sim, números na sua tela, a gente começa com a soja. Soja perdendo entre 7,75 e 11,75, novembro 13,58, janeiro 13,70, março 13 dólares e 81, maio 13 dólares e 89. Milho perdendo de 6 pontos mais 25 a 8 pontos e meio, dezembro 6,75 por bushel, março 6,83, maio com 6,84, julho com 6,80. E o trigo foi quem apanhou mais nessa quinta-feira, perde mais de 20 pontos nos contratos mais negociados. Dezembro fecha com 8,79, março 8 dólares e 92, maio 9 dólares por bushel, julho 8 dólares e 91, perdas, como eu falei, agressivas, e é quem lidera o movimento de queda nessa quinta-feira em Chicago, portanto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue nos acompanhando, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.